Que segredos residem na vastidão do universo? Como o cosmos veio a exibir tamanha uniformidade em distâncias incompreensíveis? Nossa compreensão das origens do universo está incompleta, ou estamos apenas testemunhando uma extraordinária coincidência cósmica? Bem acima da atmosfera turbulenta de um planeta distante, um telescópio orbita silenciosamente. Seu espelho curvado coleta a luz antiga, um eco tênue do passado do universo. O instrumento se ajusta, voltando seu olhar das estrelas brilhantes de seu sistema local para os cantos mais escuros e enigmáticos do céu noturno. Abaixo dele, o mundo alienígena gira, suas nuvens brancas se torcendo suavemente sob a luz de um sol estrangeiro. De sua posição acima da atmosfera, este telescópio desfruta de uma clareza de visão incomparável por qualquer observador terrestre, revelando a grandiosa estrutura do cosmos. As estrelas mais próximas, a poucos anos-luz de distância, aparecem como pontos solitários na escuridão, cada uma um sol único semelhante ao que está oculto atrás do planeta abaixo. Mas além dessas estrelas próximas, encontra-se um plano galáctico extenso, uma faixa densa e radiante que se estende pelo céu. Este plano marca o centro da galáxia, uma imensa espiral de estrelas e matéria interestelar que se estende por mais de 100 mil anos-luz e contém cerca de 400 bilhões de sóis. No entanto, o foco do telescópio muda novamente, olhando acima do plano galáctico onde as estrelas se tornam mais escassas. Aqui, manchas fracas e multicoloridas pintam o céu. Cada mancha é uma galáxia, uma coleção de bilhões de estrelas, cuja luz é diminuída pelas imensas distâncias que as separam do observador. O telescópio mapeia essas galáxias com precisão, revelando que elas não estão distribuídas uniformemente, mas agrupadas em um grupo local. Além disso, o instrumento detecta estruturas mais tênues, aglomerados de galáxias e até superaglomerados maiores que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, separados por vastos vazios onde não há luz ou matéria. Nos limites de seu alcance, o telescópio vislumbra a borda do universo observável. Este horizonte tênue, a cerca de 45 bilhões de anos-luz, marca o limite além do qual a luz ainda não chegou até nós desde o início do tempo. Através dessa única lente, a estrutura do universo é desvendada, que uma teia intrincada de galáxias, aglomerados e vazios, estendendo-se em todas as direções. Mas este telescópio não é uma criação terrestre. Ele orbita um planeta muito distante do nosso sistema solar, circulando um sol estrangeiro dentro de uma galáxia que não é a Via Láctea. Nossa casa, a Terra, encontra-se em algum lugar além de seu olhar, escondida na vastidão do cosmos. No entanto, notavelmente, essa perspectiva alienígena oferece um universo que parece surpreendentemente familiar. Não importa onde você esteja no cosmos, a estrutura em larga escala do universo permanece consistente. A temperatura da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uniforme. A distribuição irregular de galáxias, aglomerados e vazios persiste. O universo parece isotrópico e homogêneo, como se esculpido por uma mão invisível para ser o mesmo em todos os lugares. Isso levanta uma questão profunda: como partes do universo tão distantes umas das outras, separadas por dezenas de bilhões de anos-luz, podem ser tão semelhantes? Essas regiões nunca poderiam ter trocado informações ou energia, já que a própria luz não teve tempo suficiente para atravessar o abismo entre elas desde o início do universo. Esse é o problema do horizonte a tem desafiado cosmólogos por décadas, apontando para uma grande lacuna em nossa compreensão das origens do universo. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo começou, ou pelo menos é o que nossas melhores evidências sugerem. No entanto, apesar da clareza das observações e da elegância da matemática, não entendemos completamente como isso aconteceu. Como era o universo em seus primeiros momentos? Que forças governavam seu comportamento quando ele era inimaginavelmente pequeno e incompreensivelmente quente? Nossas teorias, baseadas em séculos de observação e lógica, oferecem uma narrativa convincente, mas falhas nessa história levantam questões que ainda não podem ser respondidas. Nos anos 1920, Georges Lemaitre, um físico e padre católico, propôs que vivemos em um universo em expansão. Seus cálculos,
apoiados pelas observações posteriores de Edwin Hubble sobre galáxias avermelhadas, revelaram que galáxias distantes estão se afastando de nós, com sua luz sendo esticada em comprimentos de onda mais longos e avermelhados à medida que o próprio espaço se expande. Quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela parece recuar, um fenômeno que só poderia surgir em um universo que tem crescido desde seu início. Esta revelação deu origem à teoria do Big Bang, um universo que começou pequeno e quente antes de se expandir para o cosmos que observamos hoje. Mas mesmo enquanto essa teoria ganhava destaque, falhas em sua base começaram a surgir. Vários aspectos intrigantes do universo moderno parecem desafiar as previsões de um cosmos simples e em expansão constante. Essas anomalias, conhecidas como o problema do horizonte, o problema da planura e a ausência de monopolos magnéticos, apresentam desafios que podem minar o próprio núcleo da narrativa do Big Bang. Imagine estar em uma extremidade de um deserto infinito e ver um oásis no horizonte. Agora, imagine alguém na extremidade oposta desse deserto, bilhões de quilômetros de distância, observando o mesmo oásis. Como as duas extremidades de uma paisagem tão vasta poderiam compartilhar a mesma característica? O problema do horizonte é muito parecido com isso. Não importa para onde olhamos no universo, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o fraco brilho residual do Big Bang parece notavelmente uniforme em temperatura. Esta radiação permeia o universo, elevando a temperatura do espaço a apenas alguns graus acima do zero absoluto. Para que essa homogeneidade exista, todas as regiões do universo devem ter estado em contato térmico por tempo suficiente para se equilibrar, assim como uma sala eventualmente iguala a sua temperatura quando o calor é distribuído. Mas aqui está o paradoxo, que em um universo em expansão, regiões separadas por bilhões de anos-luz estão além dos horizontes causais umas das outras. Elas nunca poderiam ter estado em contato para trocar energia ou informações, mesmo nos primeiros momentos da história cósmica. Como, então, essas regiões distantes vieram a compartilhar a mesma temperatura? Este enigma sugere um grau extraordinário de ajuste fino nas condições iniciais do universo, uma improbabilidade estatística que desafia as leis da física e da probabilidade. Alan Guth e a revolução da inflação cósmica. O que está na base do cosmos? Como o universo passou de um começo caótico e infinitesimal para a vastidão estruturada que vemos hoje? Essas perguntas, tão cativantes quanto evasivas, ocuparam os pensamentos de Alan Guth em uma noite fatídica em Menlo Park, Califórnia. Tarde da noite, em meio a páginas cobertas de equações e reflexões, Guth chegou a uma realização que mudaria para sempre nossa compreensão do universo e a inflação cósmica. No final da década de 1970, Guth era um físico ambicioso enfrentando um mundo acadêmico ferozmente competitivo. Ele estava imerso nos mistérios da física de partículas e do universo primitivo, particularmente no enigma dos monopolos ausentes, partículas magnéticas hipotéticas previstas pelas teorias grandemente unificadas. Apesar de sua determinação, Guth sentia o peso de um quebra-cabeça não resolvido. Por que o universo parecia tão uniforme e vasto, mas aparentemente inconsistente com as previsões da teoria padrão do Big Bang? Naquela noite, a inspiração veio. Guth propôs que o universo, em seus primeiros momentos, passou por uma fase extraordinária de expansão exponencial, um período de inflação cósmica. Este insight profundo não apenas abordou questões pendentes sobre o Big Bang, mas também forneceu uma estrutura coerente para entender a estrutura em grande escala do cosmos. Embora o modelo do Big Bang explicasse elegantemente fenômenos como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e as abundâncias relativas de elementos leves, ele deixava lacunas críticas em nossa compreensão do universo. O CMB, o fraco brilho residual do Big Bang, exibe uma uniformidade quase perfeita em temperatura no céu. No entanto, em um universo em expansão a uma taxa constante, regiões separadas por vastas distâncias nunca deveriam ter sido capazes de trocar energia ou informações. Como, então, poderiam ter alcançado tal equilíbrio térmico? A teoria da relatividade geral de Einstein sugere que a geometria do universo depende de sua densidade. Um pequeno desvio da densidade crítica levaria a um universo que ou colapsa sobre si mesmo ou se expande descontroladamente. No entanto,
observações revelam um universo surpreendentemente plano, desafiando as expectativas sem condições iniciais extraordinariamente ajustadas. As teorias grandemente unificadas preveem a formação de monopolos magnéticos no universo primitivo. Essas partículas, se existissem, deveriam ser abundantes. No entanto, apesar de extensas buscas, nenhum monopolo jamais foi observado. Essa ausência gritante permanecia um grande desafio para os cosmologistas. A teoria de Guth sobre a inflação propôs que o universo passou por um período de rápida expansão exponencial dentro da primeira fração minúscula de segundo após o Big Bang. Este crescimento dramático suavizou irregularidades, resolveu inconsistências e criou as condições para o cosmos que observamos hoje. A inflação foi impulsionada por um campo escalar, um campo teórico de energia que permeava o universo primitivo. Este campo ficou temporariamente preso em um estado de alta energia, impulsionando a expansão rápida. Quando o campo transicionou para um estado de energia mais baixa, ele liberou imensa energia, reaquecendo o universo e produzindo as partículas e forças que observamos hoje. As implicações foram impressionantes. Em meros 10 sobrescrito 3 segundos, o universo se expandiu por um fator de 10 sobrescrito 3. Uma região menor que um próton se expandiu para um tamanho comparável ao de uma toranja. Este crescimento exponencial forneceu uma explicação natural para a vastidão e uniformidade do universo. Antes da inflação, todo o universo observável era uma pequena região conectada onde o equilíbrio térmico podia ser estabelecido. A inflação então esticou essa região exponencialmente, explicando por que o CMB parece tão uniforme em vastas distâncias. A inflação achatou qualquer curvatura inicial no tecido do espaço-tempo, assim como inflar um balão suaviza sua superfície. Este processo explica naturalmente por que o universo parece tão plano, sem exigir ajustes improváveis. No início do universo, os monopolos podem ter sido criados em abundância. No entanto, a inflação diluiu sua densidade ao esticar o espaço, tornando-os tão esparsos que nenhum é detectável dentro do universo observável. Embora o modelo inicial de Guth tenha sido inovador, ele precisou de refinamentos para se alinhar às observações. Físicos como Andrei Linde e Paul Centerda introduziram novos modelos de inflação, incluindo a inflação caótica e a nova inflação, que forneceram mecanismos mais robustos para o início e o término da inflação. Uma das implicações mais provocativas da inflação é a possibilidade de um multiverso. Em alguns modelos, a inflação nunca termina completamente, mas continua indefinidamente em regiões isoladas, criando universos bolha com propriedades físicas distintas. Nosso universo seria então um entre inúmeros outros, cada um com características únicas. A inflação faz várias previsões testáveis, que têm sido apoiadas por observações. Ondas gravitacionais primordiais, ondulações no espaço-tempo geradas durante a inflação, deixam impressões sutis na polarização do CMB. Embora a detecção definitiva permaneça difícil, experimentos como BICEP-2 e observatórios futuros buscam descobrir essas evidências. As flutuações quânticas durante a inflação foram esticadas para escalas macroscópicas, semeando a formação de galáxias e aglomerados. Observações da teia cósmica alinham-se notavelmente bem com essas previsões. A teoria de inflação cósmica de Alan Guth revolucionou nossa compreensão das origens do universo. Ela forneceu uma solução coerente para problemas de longa data, conectando os menores fenômenos quânticos às maiores estruturas cósmicas. No entanto, como qualquer ideia transformadora, levantou novas questões. O que desencadeou a inflação? O que a fez terminar? O que está além do universo observável? À medida que experimentos investigam mais profundamente o cosmos e teorias evoluem, nos aproximamos de responder a essas perguntas profundas. O trabalho de Guth permanece como um testemunho do poder da curiosidade e imaginação humanas, lembrando-nos de que a busca para entender o universo é tão infinita quanto o próprio cosmos. Lá fora, a temperatura despencou abaixo de menos 50 graus Celsius, e os ventos uivantes golpeiam as paredes curvas da estação. Apenas a luz das estrelas ilumina a vasta extensão gelada, uma paisagem austera e implacável. No entanto, dentro da sala de controle fortemente isolada,
Um leve zumbido mecânico de um gigantesco telescópio de micro-ondas sinaliza a busca incansável por compreensão. Posicionado a quase 3.000 metros acima do nível do mar, no alto do Planalto Antártico, o telescópio examina o cosmos com clareza incomparável, com a missão de detectar os fracos vestígios da inflação. A inflação, com toda a sua elegância e capacidade de resolver problemas, permanece uma hipótese não comprovada. Sua beleza matemática capturou a imaginação da comunidade científica, fornecendo uma estrutura unificadora que conecta a física de partículas e a cosmologia. No entanto, a prova definitiva de sua ocorrência reside nos detalhes, nos remanescentes indescritíveis daquele momento de expansão extraordinária. Para entender o que está em jogo, é preciso apreciar o que a inflação promete explicar. O universo, vasto e estruturado como é, surgiu do que parece ser praticamente nada. Em grandes escalas, exibe notável uniformidade na temperatura, mas sua matéria está distribuída de forma desigual, superaglomerados galácticos justapostos a imensos vazios. Este contraste, o próprio tecido do cosmos, coloca uma questão profunda de como tamanha complexidade emergiu. A resposta pode estar no reino quântico. Em escalas menores, partículas quânticas se comportam de maneira imprevisível, sua existência é governada pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Pares de partículas virtuais surgem e desaparecem espontaneamente sem causa ou efeito. No universo pré-inflacionário, pequeno o suficiente para ser dominado por tais efeitos quânticos, essas flutuações desempenharam um papel fundamental. Quando a inflação começou, a rápida expansão esticou essas pequenas variações para escalas macroscópicas, semeando as estruturas em larga escala que vemos hoje. Em 2013, cientistas na Antártica, armados com o telescópio Bicep II, buscaram verificar essa notável história. Seu foco estava na polarização do tipo B-mode, padrões sutis na radiação cósmica de fundo em micro-ondas que só poderiam surgir das ondas gravitacionais geradas durante a inflação. Quando a equipe anunciou a detecção desses modos B em março daquele ano, o mundo científico explodiu de empolgação. Finalmente, parecia que a inflação havia encontrado sua prova definitiva. Ainda assim, a ciência exige rigor, e com o passar dos meses, a confiança inicial na descoberta diminuiu. Poeira cósmica no céu polar, descobriu-se, poderia produzir padrões de polarização semelhantes, levantando dúvidas se os sinais observados realmente se originaram da inflação. A busca por evidências inequívocas enfrentou um obstáculo, mas a busca continuou inabalável. O poder preditivo da inflação se estende além do fundo cósmico de micro-ondas. Modelos teóricos sugerem que ela poderia gerar buracos negros primordiais, relíquias do universo caótico inicial formadas em menos de um segundo após o Big Bang. Esses buracos negros, se descobertos, não apenas validariam a inflação, mas também ofereceriam insights sobre seus mecanismos. Intrigantemente, algumas teorias propõem que esses buracos negros primordiais possam abrigar a universos bebês inteiros. Isolados de nosso cosmos pelos limites de seus horizontes observáveis, esses universos apareceriam como singularidades para nós. Dentro deles, no entanto, seus habitantes experimentariam um cosmos em expansão muito parecido com o nosso. Esse multiverso alinhado, escondido nas profundezas dos buracos negros, desafia nossa compreensão da existência e levanta questões filosóficas tão profundas quanto as científicas. No coração da inflação está o campo inflaton, teorizado para impulsionar a rápida expansão do universo primitivo. Sua existência está vinculada a uma partícula hipotética, o inflaton, que permanece indescritível. Isso é paralelo à longa busca pelo bóson de Higgs, que levou quase 50 anos desde sua previsão teórica até sua descoberta em 2012. A detecção do inflaton marcaria um salto monumental na cosmologia, conectando as bases quânticas da inflação à estrutura em larga escala do universo. Apesar dos desafios, os cientistas permanecem otimistas. As ferramentas de observação continuam a evoluir, e os fundamentos teóricos tornam-se cada vez mais robustos. Se a inflação realmente moldou o cosmos como conhecemos, suas assinaturas estão lá fora, esperando para serem encontradas. Seja na fraca polarização da luz antiga, na descoberta de buracos negros primordiais ou na eventual detecção do inflaton, a prova da grandeza da inflação está além do horizonte.
A inflação é tanto um triunfo quanto um mistério. Ela explica elegantemente as origens da vastidão e estrutura do universo, mas seus mecanismos permanecem envoltos em incerteza. Para os cientistas antárticos enfrentando a noite eterna, o ônus da prova não é um obstáculo, mas um chamado à exploração. Enquanto eles olham para o cosmos, são movidos pela mesma curiosidade inflexível que inspirou a realização revolucionária de Guth décadas atrás. Em seu trabalho reside a esperança de que, um dia, a história da inflação será completamente escrita, não apenas como uma teoria, mas como uma verdade inegável gravada no tecido do espaço-tempo. Até lá, a busca continua, alimentada pela crença de que o universo, em sua complexidade infinita, um dia revelará seus segredos mais profundos. Em um bar animado perto da Universidade da Pensilvânia, Paul Centerda uma vez levantou um copo em celebração. Seu último artigo, Avançando a Crescente Teoria da Inflação, havia sido aceito para publicação. Foi um momento de triunfo, mas sua mente estava inquieta. Mesmo enquanto seus colegas discutiam as promessas da inflação, dúvidas começaram a surgir. Os modelos que ele e seus colegas desenvolveram com tanto esforço eram matematicamente sólidos, mas suas implicações incomodavam. Para que a inflação funcionasse, os parâmetros precisavam ser escolhidos com uma precisão quase implausível. Sem esse ajuste fino, o modelo produzia resultados bizarros e multiversos caóticos de espaço-tempo emaranhado e distorcido. O desconforto de Centerda cresceu com o tempo e, hoje, ele se tornou um dos críticos mais vocais da inflação. O que antes era seu triunfo agora se tornou seu alvo. A inflação foi inicialmente proposta como uma solução para problemas fundamentais na cosmologia. Ela explicou como o universo primitivo poderia ter alcançado os níveis observados de homogeneidade e planura sem exigir um grau improvável de ajuste fino em suas condições iniciais. Ao postular uma era de rápida expansão exponencial logo após o Big Bang, a inflação suavizou irregularidades e achatou o espaço-tempo. Durante décadas, forneceu uma narrativa coerente para a estrutura em larga escala do cosmos. No entanto, Centerda argumenta que a inflação introduziu tantos problemas quanto procurou resolver. Por um lado, a mera variedade de modelos inflacionários tornou a teoria cada vez mais infalciável. Os parâmetros da inflação podem ser ajustados infinitamente para se encaixar em quase qualquer observação, tornando-a, nas palavras de Centerda, pseudocientífica. Uma teoria que não pode ser falsificada deixa de ser uma teoria científica. Além disso, o sucesso da inflação depende do mesmo tipo de ajuste fino que ela pretendia evitar. A análise de Centerda da estrutura em escala fina da radiação cósmica de fundo revelou que apenas uma fração infinitesimalmente pequena dos modelos inflacionários poderia produzir o universo que observamos. As probabilidades eram tão minúsculas, menos de 1 em 1 Googleplex, que Centerda começou a questionar todo o arcabouço. Uma das implicações mais controversas da inflação é o multiverso. Na maioria dos cenários inflacionários, o processo não para de forma uniforme. Em vez disso, diferentes regiões do espaço continuam a inflar em taxas distintas, criando um multiverso caótico de universos bolha. Embora essa ideia seja teoricamente fascinante, ela levanta profundas questões filosóficas e científicas. Se existimos apenas em uma bolha, isolados das outras, como podemos testar a existência desses outros universos? Mais preocupante, a natureza caótica do multiverso desafia a ideia de um cosmos coerente e compreensível. A inflação deveria proporcionar simplicidade, mas parece ter gerado uma complexidade em uma escala que desafia a razão. Para Centerda, o multiverso não é uma característica, mas um defeito, um sintoma de uma teoria esticada além do seu ponto de ruptura. Apesar dessas críticas, não há um substituto claro para a inflação. Modelos alternativos foram propostos, cada um oferecendo possibilidades intrigantes, mas também enfrentando suas próprias limitações. Centerda revisitou a ideia de um universo cíclico, um modelo de grande rebote em que o cosmos passa por ciclos infinitos de expansão e contração. Essa abordagem, enraizada no conceito de universo fênix de Georges Lemaitre, poderia resolver alguns dos problemas da inflação, particularmente a questão do ajuste fino, se o dilema da entropia puder ser resolvido.
Outras teorias sugerem que o nascimento do nosso universo foi uma ondulação em uma volúmia de hiperespaço de dimensões superiores, ou que constantes fundamentais, como a velocidade da luz, podem ter se comportado de maneira diferente sob condições extremas. Essas ideias, embora cativantes, estão atualmente além do alcance da validação experimental. A física que invocam encontra-se nos limites da nossa compreensão, provocante, mas ilusória. Apesar de todas as suas falhas, a inflação continua sendo o paradigma dominante na cosmologia. Parte de seu apelo é sua capacidade de ser enquadrada dentro dos limites da física conhecida. Ao contrário de algumas alternativas, que requerem estruturas completamente novas, a inflação pode ser descrita usando as ferramentas que já possuímos. Isso a torna uma solução confortável, embora imperfeita, para muitos cientistas. No entanto, sem ter de alerta contra a complacência. Ele acredita que a relutância da comunidade científica em enfrentar as deficiências da inflação corre o risco de transformá-la em um dogma. Para avançar, os cosmologistas devem examinar criticamente não apenas a teoria em si, mas também suas próprias suposições e preconceitos. O debate sobre a inflação está longe de ser resolvido. À medida que as técnicas de observação melhoram e os modelos teóricos evoluem, a próxima década pode trazer clareza a esses mistérios cósmicos. Seja a inflação confirmada ou substituída, o processo de questionar e refinar nossa compreensão impulsionará o progresso. A dissidência de Poulsen-Terda é um lembrete de que a ciência próspera no ceticismo. Teorias, não importa quão elegantes ou amplamente aceitas, devem resistir ao escrutínio. O cosmos ainda pode guardar segredos que desafiam nossa imaginação, mas a busca para desvendá-los é o que define nossa busca pelo conhecimento. No final, a história do universo não é apenas uma história de estrelas e galáxias, mas de curiosidade humana e da busca incansável pela verdade. A aurora de uma nova era, o teste Trinity e o nascimento da física moderna. O que reside nas menores unidades de construção do universo? As menores partículas podem conter o poder de remodelar a história e redefinir o próprio tecido da civilização? Essas questões, antes domínio de filósofos e pensadores especulativos, ganharam uma clareza aterrorizante nas horas que precederam o amanhecer de 16 de julho de 1945, quando a ciência desbloqueou um dos segredos mais devastadores da natureza. Na extensão árida de um deserto no Novo México, a primeira luz do amanhecer lutava para se erguer acima do horizonte. 30 minutos antes do nascer do sol, as estrelas já haviam cedido a um tom azul sem sombras que preenchia o chão do deserto. A quietude era enganosa, esse pedaço de terra discreto havia sido meticulosamente preparado para um momento singular na história. Sozinha na base das montanhas oscura, uma torre de aço de 30 metros erguia-se com uma carga ameaçadora em seu ápice. Ao seu redor, a intervalos precisos de 9 quilômetros, 3 abrigos parcialmente enterrados abrigavam uma mistura de soldados e cientistas aguardando a culminação de anos de pesquisa inovadora e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O ar crepitava com expectativa enquanto uma voz no sistema de som público iniciava a contagem regressiva. Deitados no chão com os pés voltados para a torre distante, os observadores não podiam ver o dispositivo em si. Mas eles logo testemunhariam seu poder inimaginável. Às 5h30, precisamente, o silêncio foi rompido por uma explosão de abalar a terra. A torre de aço evaporou, o chão do deserto derreteu em vidro verde e a luz fraca do amanhecer foi instantaneamente superada por um brilho escaldante que transformou a noite em dia. Este foi o teste Trinity, a primeira detonação em escala real de uma bomba nuclear. Ele marcou o início de uma nova era na história humana, uma que moldaria a geopolítica, a descoberta científica e a percepção da humanidade sobre seu lugar no universo. Os eventos que levaram ao Trinity começaram décadas antes, em uma época em que o átomo era apenas uma curiosidade teórica. Durante séculos, filósofos e cientistas primitivos debateram se a matéria poderia ser infinitamente dividida ou se existiam unidades fundamentais e indivisíveis. No início do século XX, experimentos revelaram que os átomos não eram os blocos de construção finais da matéria. Em vez disso, eles continham constituintes ainda menores, núcleos cercados por elétrons.
A descoberta do núcleo abriu as portas para uma nova compreensão de energia e matéria. Em 1938, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann, juntamente com os físicos Lise Meitner e Otto Frisch, descobriram a fissão nuclear e a divisão de um núcleo atômico em fragmentos menores, acompanhada por uma liberação impressionante de energia. Esta revelação coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial, e as implicações de aproveitar tal poder tornaram-se imediatamente aparentes. Albert Einstein, junto com o físico Leo Szilard, escreveu uma carta ao presidente Franklin D. Roosevelt, alertando que a Alemanha nazista poderia desenvolver uma nova arma poderosa baseada na fissão nuclear. Esta carta impulsionou os Estados Unidos a iniciar o Projeto Manhattan, um esforço sem precedentes para aproveitar a energia atômica para fins militares. O dispositivo testado no Trinity, apelidado de El-Gadget, era uma bomba de implosão baseada em plutônio. Seu design dependia de explosivos moldados com precisão para comprimir um núcleo subcrítico de plutônio em um estado supercrítico. Esta compressão desencadeou uma reação em cadeia, liberando energia equivalente a 21.000 toneladas de TNT em uma fração de segundo. O resultado foi tanto um triunfo da engenhosidade humana quanto uma demonstração assustadora do potencial destrutivo da ciência nuclear. A explosão não apenas vaporizou a torre de aço, mas também deixou uma cratera no local, cujo chão foi transformado em uma camada de material vítreo verde, posteriormente chamado de trinitite. Acima do deserto, uma enorme bola de fogo subiu, formando agora icônica nuvem em forma de cogumelo, um símbolo sombrio da era nuclear. Se não fosse pelas exigências da Segunda Guerra Mundial, a ciência nuclear poderia ter seguido um caminho mais lento e medido. Antes da guerra, a exploração do átomo era uma busca de nicho, limitada a pequenos avanços e descobertas incrementais. As pressões do tempo de guerra, no entanto, aceleraram essa pesquisa, transformando a ciência atômica em um pilar da física moderna. O sucesso do teste Trinity marcou um ponto de virada, não apenas na história militar, mas também na compreensão humana do universo. Os mesmos princípios que liberaram o poder da bomba inspiraram uma investigação mais profunda sobre a natureza da matéria e da energia. O átomo deixou de ser apenas uma partícula fundamental, tornou-se um portal para um mundo oculto de campos, forças e partículas, onde as regras da física clássica deram lugar às leis estranhas e contraintuitivas da mecânica quântica. Quando o brilho de Trinity se apagou, ele deixou mais do que uma marca no chão do deserto, ele desencadeou uma revolução científica. Quais são os verdadeiros blocos de construção do universo? Como a energia molda a matéria em seu nível mais fundamental? Essas perguntas impulsionaram os cientistas mais profundamente no reino quântico e mais longe no tempo, buscando desvendar os mistérios da própria criação. A descoberta da fissão nuclear foi apenas o começo. A jornada para compreender a matéria levou à exploração de partículas subatômicas, ao desenvolvimento da teoria quântica de campos e à percepção de que nosso universo opera em um tecido entrelaçado de partículas e ondas, probabilidades e incertezas. Essa busca pelo entendimento culminou na descoberta do bóson de Higgs em 2012, uma partícula prevista décadas antes, mas apenas recentemente observada, um testemunho da curiosidade e determinação incansáveis da humanidade. Trinity também levantou profundas questões filosóficas. No nível mais fundamental, o que é a realidade? Os princípios da mecânica quântica sugerem que as partículas existem em estados de probabilidade até serem observadas, desafiando nossas noções clássicas de objetividade e permanência. O universo que percebemos é um reflexo de verdades mais profundas e ocultas. Ou é um fenômeno emergente, moldado por forças e dimensões além da nossa compreensão? O legado do teste Trinity é tanto inspirador quanto sóbrio. Ele marcou o momento em que a humanidade exerceu o poder de alterar o tecido da realidade, para melhor ou para pior. O conhecimento que trouxe impulsionou avanços em energia, medicina e ciência dos materiais, ao mesmo tempo em que destacou as responsabilidades éticas que acompanham tal poder. A jornada para entender o universo continua. Da divisão do átomo à descoberta do bóson de Higgs, cada avanço nos aproxima de responder à pergunta antiga, de que tudo é feito? E, talvez mais profundamente, o que significa realmente entender o cosmos?
À medida que continuamos a explorar, devemos lembrar as lições de Trinity, e a busca pelo conhecimento é uma espada de dois gumes, capaz de grande bem e de danos inimagináveis. Cabe a nós usá-la sabiamente, garantindo que o legado de nossas descobertas sirva não apenas à ciência, mas à humanidade como um todo. Dividindo o átomo, uma jornada pela ciência e filosofia. As origens dessas investigações remontam aos filósofos indianos antigos do século VIII a.C. Eles propuseram uma ideia radical, e nada do que percebemos é realmente real. Sua filosofia extremista e reducionista desmontava o mundo em seus componentes fundamentais. Um carro, por exemplo, poderia ser reduzido a rodas, eixos e um jugo. Cada um desses, por sua vez, poderia ser ainda mais dissecado em partes menores, até que nada restasse além de pequenos pontos indistinguíveis. O que, então, são os objetos de nossa experiência? São eles apenas montagens desses pontos, organizados para dar a ilusão de substância? Esse enigma existencial ressurgiu séculos depois entre os filósofos gregos antigos. Demócrito e Leucipo, refletindo sobre o mesmo problema, concluíram que tudo poderia ser dividido repetidamente até que uma unidade última e indivisível fosse alcançada. Eles nomearam essas unidades fundamentais de átomos, que significa a não cortável. Esse conceito profundo lançou as bases para uma jornada científica que duraria mais de 2 milênios. A transição da especulação filosófica para a investigação científica começou de fato no século XIX. John Dalton, um químico inglês, sintetizou filosofias antigas com observações científicas contemporâneas para formular uma teoria revolucionária. O trabalho de Dalton girava em torno da análise de compostos químicos. Cada composto, ele observou, comportava-se de maneiras únicas e previsíveis. O metano, por exemplo, consistia em átomos de carbono e hidrogênio, enquanto o óxido nitroso continha átomos de nitrogênio e oxigênio. Dalton postulou que esses compostos eram construídos a partir de blocos fundamentais indivisíveis, ou átomos, específicos para cada elemento. A teoria de Dalton introduziu o conceito científico do átomo, alinhando-se com a noção antiga de átomos. No entanto, à medida que o século XIX avançava, surgiram evidências que desafiavam a ideia de indivisibilidade. Os átomos, ao que parecia, abrigavam segredos muito mais complexos do que Dalton ou os antigos poderiam imaginar. No final dos anos 1800, experimentos investigando a natureza da carga elétrica revelaram um novo tipo de partícula. J. J. Thomson, um físico inglês, identificou o elétron em 1897, uma partícula com carga negativa capaz de se mover independentemente dos átomos. Essa descoberta levantou questões profundas. Se os elétrons faziam parte da matéria atômica, como os átomos poderiam permanecer indivisíveis? Ernest Rutherford forneceu uma peça crítica do quebra-cabeça. Em seu famoso experimento com folha de ouro, Rutherford bombardeou uma fina folha de ouro com partículas radioativas. Para sua surpresa, algumas partículas ricochetearam, enquanto outras passaram diretamente. Isso levou a propor um modelo atômico revolucionário. Os átomos consistem em um núcleo denso e positivamente carregado, rodeado por elétrons em órbita. Rutherford identificou prótons dentro do núcleo como portadores de carga positiva, estabelecendo o átomo como uma estrutura composta. Enquanto o modelo de Rutherford explicava muito, deixou uma inconsistência evidente, que a massa de certos átomos excedia a massa combinada de seus prótons e elétrons. James Chadwick resolveu esse mistério em 1932 ao descobrir o nêutron, uma partícula neutra residindo dentro do núcleo. O trabalho de Chadwick rendeu um prêmio Nobel e aprofundou nossa compreensão da estrutura atômica. Com prótons, nêutrons e elétrons identificados, a indivisibilidade do átomo foi decisivamente refutada. A descoberta do nêutron catalisou uma nova era na pesquisa atômica. Cientistas bombardearam núcleos atômicos com nêutrons, alterando sua composição e ocasionalmente dividindo-os. Em 1938, a física austríaca Lise Meitner, em colaboração com Otto Hahn e Fritz Strassmann, identificou esse processo como fissão nuclear. Um único nêutron poderia dividir um átomo de urânio em núcleos menores, liberando uma imensa quantidade de energia. Os insights de Meitner foram revolucionários.
Ela nomeou o fenômeno de afissão, traçando uma analogia com a divisão celular na biologia. No entanto, suas contribuições fundamentais foram ofuscadas pelo sexismo e pelo antissemitismo, deixando Hahn como o único reconhecido no Prêmio Nobel de 1944. As implicações práticas da fissão foram profundas e aterrorizantes. Os cientistas perceberam rapidamente que uma reação em cadeia de divisões atômicas poderia liberar um poder destrutivo sem precedentes. Essa realização culminou no desenvolvimento da bomba atômica, marcando um ponto de virada na história da humanidade. A detonação sobre Hiroshima em 1945 ressaltou a natureza ambivalente da descoberta científica, o potencial tanto para um progresso imenso quanto para uma destruição incomparável. Com o átomo dividido, a busca por partículas fundamentais se intensificou. Prótons e nêutrons, anteriormente considerados indivisíveis, revelaram-se compostos por componentes menores chamados quarks. Os elétrons pertenciam a uma categoria diferente de partículas conhecidas como leptons. Essas descobertas ampliaram nossa compreensão dos blocos de construção da matéria, mas também introduziram novos mistérios. Os quarks e leptons são realmente fundamentais ou mais explorações revelarão partículas ainda menores? Os avanços do século XX na física de partículas visaram unificar nossa compreensão da matéria. O modelo padrão surgiu como uma estrutura, categorizando partículas e descrevendo suas interações. No entanto, questões significativas permaneceram sem resposta. Por exemplo, o que explica a vasta maioria da massa e da energia do universo? A descoberta da matéria escura e da energia escura sugeriu reinos além do modelo padrão, indicando que a jornada de exploração está longe de terminar. Ao investigarmos mais profundamente a estrutura do cosmos, nos encontramos retornando às questões levantadas pelos filósofos antigos. Qual é a natureza da realidade? As partículas que observamos são os constituintes finais da matéria ou são apenas etapas em uma escada infinita de descobertas? Ciência e filosofia, antes domínios distintos, convergem em sua busca compartilhada por essas verdades profundas. A divisão do átomo representa tanto um triunfo da engenhosidade humana quanto uma lição de cautela. Destaca nossa capacidade de desvendar os segredos mais profundos da natureza e a responsabilidade que acompanha tal conhecimento. Enquanto nos apoiamos nos ombros de gigantes, de Demócrito a Meitner, somos lembrados do potencial ilimitado da curiosidade humana e do imperativo ético de usar nossas descobertas com sabedoria. A história do átomo está longe de estar completa. É um testemunho da busca incessante por compreender nosso universo, uma jornada que continua a inspirar, desafiar e transformar a humanidade. Quanto mais fundo vamos, e a história dos quarks e do zoológico de partículas. O que está abaixo da superfície da matéria? Poderia existir algo menor, algo mais fundamental do que os átomos que antes acreditávamos ser os blocos de construção indivisíveis do universo? E, se sim, até onde vai esse buraco de coelho? Essas perguntas têm impulsionado a imaginação científica por décadas, ampliando os limites de nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. Esta história começa não com experimentos laboratoriais ou maquinários sofisticados, mas com palavras. James Joyce, o renomado escritor irlandês, buscava a imortalidade através de suas criações literárias. No entanto, mesmo em seus sonhos mais selvagens, ele não poderia ter previsto como sua obra, particularmente a Finnegan's Wake, ecoaria além do reino da literatura e no mundo da física de partículas. O romance de Joyce, famoso por sua densidade e caráter enigmático, capturou a imaginação de um jovem físico americano chamado Murray Gell-Mann, que se inspirou em suas linhas para nomear um dos constituintes mais fundamentais da matéria, o quark. Em meados do século XX, os físicos já haviam aberto o átomo, revelando seus constituintes subatômicos, prótons, nêutrons e elétrons. No entanto, os avanços na tecnologia logo descobriram uma variedade desconcertante de outras partículas, coletivamente chamadas de zoológico de partículas. Este termo capturou tanto a empolgação quanto a confusão de um campo que de repente parecia invadido por habitantes exóticos. Entre estes estavam os hadrons, partículas com massa, incluindo prótons e nêutrons, bem como seus primos mais exóticos, como pions e caos. A proliferação de hadrons apresentou um enigma.
Embora cada partícula tivesse suas próprias propriedades únicas, havia semelhanças inegáveis entre elas. Por que eram distintas, mas fundamentalmente semelhantes? Este enigma ecoava o desafio anterior de entender a tabela periódica dos elementos, que havia sido resolvido ao descobrir a estrutura atômica da matéria. Os físicos agora buscavam uma explicação unificadora semelhante para os hadrons. Na década de 1960, dois físicos trabalhando de forma independente chegaram a uma hipótese revolucionária. Murray Gell-Mann, com base no Instituto de Tecnologia da Califórnia, e Georges Zweig, trabalhando no CERN na Suíça, propuseram que os hadrons não eram fundamentais, afinal. Em vez disso, eram compostos por partículas ainda menores. Gell-Mann imaginou 3 partículas subhadrônicas e, de maneira caprichosa, chamou-as de quarks, emprestando o termo de uma linha de Affine-Wake a 3 quarks for Muster-Mark. Enquanto isso, Veine imaginou 4 desses componentes, que ele chamou de ases, inspirando-se nos naipes de um baralho de cartas. Ambos os modelos forneceram uma estrutura convincente para entender o zoológico de partículas. No entanto, essas ideias eram puramente teóricas até que evidências experimentais pudessem confirmar a existência dessas entidades subhadrônicas. O Stanford Linear Accelerator Center, estabelecido em meados da década de 1960, tornou-se o campo de provas para essas hipóteses ousadas. Com 3,2 km de comprimento, o acelerador linear de Slack era o maior de seu tipo, capaz de acelerar elétrons a energias de 50 GeV. Ao colidir esses elétrons de alta energia com prótons e nêutrons, os físicos podiam estudar os destroços e obter insights sobre a estrutura subatômica da matéria. Em 1968, experimentos no Slack forneceram a grande descoberta. As colisões revelaram partículas pontuais dentro dos prótons, consistentes com os quarks teóricos de Gell-Mann. Esses resultados confirmaram que os prótons, como os átomos antes deles, não eram indivisíveis. Os quarks eram reais e representavam uma nova fronteira em nossa compreensão da matéria. Com a existência dos quarks estabelecida, o próximo desafio foi determinar suas propriedades e variedades. Nas décadas seguintes, experimentos de alta energia e avanços teóricos identificaram 6 tipos distintos, ou a sabores, de quarks: cima, baixo, estranho, charme, topo e fundo. Cada sabor possui características únicas, incluindo carga elétrica, massa, spin e uma propriedade curiosamente chamada de acor. O termo acor neste contexto não tem nada a ver com matizes visuais, mas descreve a maneira como os quarks interagem por meio da força nuclear forte. Essa força, mediada por partículas chamadas gluons, liga os quarks para formar hadrons. Os quarks se combinam em trios para criar baryons, como prótons e nêutrons, ou em pares para formar mesons. Essas combinações seguem regras estritas ditadas pela cromodinâmica quântica, a teoria que descreve o comportamento dos quarks e gluons. Os quarks são a base de todos os baryons e mesons, que por sua vez compõem os núcleos dos átomos. Prótons, compostos por 2 quarks cima e 1 quark baixo, possuem carga positiva. Nêutrons, compostos por 2 quarks baixos e 1 quark cima, são eletricamente neutros. Juntos, eles formam os núcleos de todos os elementos da tabela periódica, dando origem à diversidade da matéria no universo. Mas os quarks não formam apenas partículas estáveis. Em ambientes de alta energia, como os criados em aceleradores de partículas ou eventos cósmicos, os quarks também podem se combinar em partículas exóticas como baryons lambda, sigma e chi, bem como mesas efêmeros. Essas partículas geralmente existem por meras frações de segundo, mas seu estudo fornece insights inestimáveis sobre o comportamento da força nuclear forte e os primeiros momentos do universo. Os quarks não são as únicas partículas fundamentais no modelo padrão da física de partículas. Leptons representam outra categoria de partículas elementares, incluindo o familiar elétron, bem como as partículas mais pesadas muon e tau. Cada lepton também tem um neutrino associado, uma partícula quase sem massa e eletricamente neutra. Juntos, quarks e leptons formam os blocos de construção de toda a matéria conhecida. Suas interações, regidas pelas forças fundamentais da natureza, sustentam a estrutura e a dinâmica do cosmos. No entanto, o modelo padrão,
apesar de seu sucesso, deixa muitas perguntas sem resposta. Por toda sua elegância, o modelo padrão não explica tudo. Por que as partículas têm massa? A descoberta do bóson de Higgs em 2012 forneceu uma resposta parcial, demonstrando como as partículas adquirem massa por meio de interações com o campo de Higgs. No entanto, as origens do próprio campo de Higgs permanecem um mistério. Além disso, o modelo padrão não explica a matéria escura e a energia escura, que juntas constituem aproximadamente 95% do conteúdo de massa-energia do universo. Tampouco fornece uma estrutura unificada para reconciliar a mecânica quântica com a relatividade geral, a teoria que descreve a gravidade. À medida que exploramos mais profundamente a natureza da matéria, encontramos novamente as questões fundamentais que inspiraram a humanidade por séculos. Os quarks e leptons são realmente indivisíveis ou futuros experimentos descobrirão constituintes ainda menores? Existe uma única teoria elegante que pode unificar todas as forças da natureza, da força nuclear forte à gravidade? A jornada no reino subatômico já transformou nossa compreensão do universo. Ela revelou um mundo de complexidade e beleza extraordinárias, regido por regras que desafiam nossa intuição, mas que guardam a chave para compreender o cosmos. E, enquanto estamos à beira de novas descobertas, uma coisa é certa: quanto mais fundo vamos, mais há para aprender. O mistério da matéria e a caça ao bóson de Higgs. O que dá substância à matéria? Por que as partículas têm massa e como a adquiriram em primeiro lugar? Sem massa, os elétrons não se ligariam aos prótons, átomos de hidrogênio não se formariam e o universo como conhecemos seria um vazio sem vida. Essas perguntas não são apenas fundamentais para nossa compreensão da física, mas também vitais para entender a própria estrutura do cosmos. Fevereiro em Chicago é rigoroso. O vento, afiado e implacável, percorre as ruas, carregando o sopro gelado do lago Michigan e depositando neve nos cantos da cidade movimentada. No entanto, em meio ao ar gelado, a atmosfera dentro da reunião anual de 2009 da American Association for the Advancement of Science estava longe de ser fria. Cientistas se reuniram com expectativa, atraídos para uma sala de palestras onde o tema mais quente da física de partículas estava prestes a ser discutido, e a busca pelo bóson de Higgs, muitas vezes chamado de a partícula de Deus. Este não era um empreendimento científico comum. Era uma corrida, uma competição de proporções monumentais, colocando o Tevatron do Fermilab, em Illinois, contra o grande colisor de hadrons do Serra, localizado na fronteira franco-suíça. Os riscos eram imensos, pois o bóson de Higgs era a peça que faltava no modelo padrão da física de partículas, uma estrutura que descreve as forças e partículas fundamentais que moldam o universo. O LHC, uma maravilha da engenharia moderna, foi construído especificamente para essa missão a um custo impressionante de 3 bilhões de euros. No entanto, apenas um mês após sua inauguração em 2008, ocorreu um desastre. Uma explosão catastrófica danificou vários ímãs no acelerador, exigindo mais de um ano de reparos. Esse revés inesperado deu ao Fermilab uma oportunidade de ouro para liderar. Na conferência de 2009, os cientistas do Fermilab apresentaram seu progresso, cautelosamente otimistas, mas francos sobre os desafios enfrentados. A busca pelo bóson de Higgs era como procurar uma agulha em um palheiro, com a complicação adicional de que ninguém sabia exatamente como era a agulha. O bóson de Higgs não era um objetivo arbitrário, era a chave para resolver um dos mistérios mais desconcertantes da física, a origem da massa. O modelo padrão, desenvolvido ao longo da segunda metade do século XX, forneceu uma explicação elegante para as forças fundamentais da natureza. Ele descreveu 4 forças, e gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Cada uma dessas forças atuava por meio de partículas específicas conhecidas como bósons de calibre. Por exemplo, fótons transportavam a força eletromagnética, enquanto gluons mediavam a força nuclear forte. Bósons W e Z eram responsáveis pela força fraca, e um gravitão hipotético foi teorizado para explicar a gravidade. Experimentos confirmaram a existência da maioria dessas partículas, consolidando o modelo padrão como uma estrutura robusta. No entanto, uma questão gritante permanecia, e a questão da massa. Os quarks, os blocos de construção dos prótons e nêutrons,
tinham massas variáveis. O quark top, por exemplo, era 75 mil vezes mais pesado que o quark ap. No entanto, as equações que regem a física de partículas sugeriam que todas as partículas deveriam ser desprovidas de massa. Essa contradição não era apenas um inconveniente teórico, tinha implicações profundas para a evolução do universo. Sem massa, a matéria nunca teria se aglutinado em estrelas, galáxias ou a própria vida. O avanço teórico veio em 1964, quando Peter Higgs e seus contemporâneos, Robert Broad e François Englert, propuseram uma solução radical. Eles sugeriram que, no início do universo, as partículas emergiram sem massa. Logo depois, um campo, agora conhecido como campo de Higgs, permeou o cosmos. Partículas que interagiam com esse campo adquiriram massa, enquanto outras, como os fótons, permaneceram inalteradas. O bóson de Higgs, uma partícula associada a esse campo, foi teorizado como sua manifestação física. Encontrar essa partícula evasiva tornou-se um objetivo central para os físicos, pois sua descoberta confirmaria o mecanismo que dotou o universo de massa. No entanto, detectar o bóson de Higgs representava um enorme desafio. Sua natureza efêmera significava que ele decaía quase instantaneamente após ser criado em colisões de alta energia, deixando para trás um rastro de partículas que precisavam ser meticulosamente analisadas. Para gerar o bóson de Higgs, os cientistas recorreram a aceleradores de partículas, máquinas que colidiam partículas a quase a velocidade da luz. O Tevatron, orgulho do Fermilab, estava equipado para explorar uma faixa de energia específica onde o Higgs poderia aparecer. Enquanto isso, o LHC, com sua capacidade energética superior e circunferência de 27 km, foi projetado para buscar em um espectro mais amplo. Após os reparos, o LHC retomou as operações em 2010, marcando o início de um período intenso de experimentação. Prótons colidiram dentro dos enormes detectores, gerando quantidades inimagináveis de dados. Analisar esses dados exigiu um poder computacional extraordinário e a colaboração de milhares de cientistas em todo o mundo. Em 4 de julho de 2012, o CERN anunciou uma descoberta monumental. 2 dos detectores do LHC, Atlas e CMS, detectaram de forma independente uma partícula consistente com o bóson de Higgs. Os dados mostraram um sinal claro em uma energia de cerca de 125 GeV, com um nível de confiança estatística alto o suficiente para declará-lo uma descoberta. Quase 5 décadas após ser teoricamente proposto, o bóson de Higgs foi encontrado. Peter Higgs e François Englert receberam o Prêmio Nobel de Física em 2013 por suas contribuições a essa teoria revolucionária. A descoberta não apenas completou o modelo padrão, mas também marcou um triunfo da engenhosidade e perseverança humanas. O bóson de Higgs agora ocupa seu lugar ao lado das outras 60 partículas fundamentais descritas pelo modelo padrão. Estas incluem os 6 sabores de quarks, 6 leptons e vários bósons de calibre. Juntos, eles formam os blocos de construção da matéria e governam as interações que moldam o universo. No entanto, o modelo padrão, apesar de seu sucesso, não é a palavra final sobre a natureza da realidade. Ele não pode explicar a matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do conteúdo de massa-energia do universo. Tampouco reconcilia a mecânica quântica com a relatividade geral. Além disso, o graviton, a partícula hipotética da gravidade, continua evasivo. A descoberta do bóson de Higgs não é o fim da história, mas um novo começo. Os cientistas agora buscam responder a perguntas que o modelo padrão não pode responder. Qual é a verdadeira natureza da matéria escura? Existem partículas ou forças desconhecidas que se estendem além da estrutura atual? E podemos alcançar uma teoria unificada que conecte todas as forças da natureza? Para explorar esses mistérios, os físicos estão ampliando os limites da tecnologia e da imaginação. Estão em andamento planos para aceleradores mais poderosos, como o proposto Future Circular Collider, que superará o LHC em tamanho e capacidade energética. Enquanto isso, experimentos em astrofísica e cosmologia visam lançar luz sobre a matéria escura e as origens do universo. A descoberta do bóson de Higgs é um testemunho do poder da curiosidade e colaboração humanas.
Demonstra como ideias teóricas, nascidas de matemática abstrata, podem levar a descobertas tangíveis que remodelam nossa compreensão do cosmos. O campo de Higgs, uma entidade invisível, mas onipresente, serve como lembrete de que até os aspectos mais fundamentais da realidade muitas vezes estão ocultos, aguardando a descoberta por aqueles suficientemente ousados para buscá-los. À medida que continuamos a explorar os mistérios da matéria, estamos à beira de uma nova era na física. A jornada do subatômico ao cósmico está longe de terminar, e a busca para compreender os segredos mais profundos do universo promete inspirar gerações futuras. O alvorecer da matéria, uma jornada na estrutura do universo. Qual é a verdadeira natureza da realidade? A matéria, como a percebemos, é um bloco de construção imutável do cosmos. Ou ela oculta uma verdade mais profunda e enigmática? Das maiores galáxias às menores partículas, o universo nos desafia a desvendar camada após camada, revelando uma complexidade que desafia a compreensão. E ainda assim, à medida que mergulhamos mais fundo, encontramos não apenas o mistério da matéria, mas a própria natureza da existência. Físicos, munidos de cálculos precisos, estimam o número de partículas fundamentais no universo observável. O número é impressionante, de mais de 3 vigintilhões de quarks e elétrons, 3 seguido por 80 zeros. Essas partículas constituem os prótons e nêutrons nos átomos de hidrogênio e hélio, bem como seus elétrons associados. Mesmo com uma contagem tão surpreendente, quando espalhadas pelo vasto espaço, elas somam, em média, apenas uma partícula do tamanho de um quark por metro cúbico. O universo, ao que parece, não está tanto cheio de matéria quanto é dominado pelo vazio. No entanto, por todas as partículas que podemos contar e medir, elas compõem apenas uma pequena fração do cosmos. A matéria como a conhecemos, a substância das estrelas, planetas e seres vivos, constitui apenas 5% do universo. Os 95% restantes são um enigma, e 25% são considerados matéria escura, uma substância misteriosa que mantém as galáxias unidas, enquanto 70% são atribuídos à energia escura, a força que impulsiona a expansão acelerada do universo. Embora esses fenômenos sejam pouco compreendidos, a matéria que podemos observar conta uma história que remonta ao início dos tempos. Recuando o relógio cósmico até o início, chegamos a um momento de densidade e temperatura inimagináveis. 1 trilionésimo de segundo após o Big Bang, o universo era governado por uma única força unificada. As forças distintas que reconhecemos hoje, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, estavam fundidas em uma só. Partículas, como as entendemos, ainda não existiam. Em vez disso, talvez houvesse apenas um tipo de bóson, um progenitor de todas as partículas futuras. À medida que o universo se expandiu e esfriou, essa simetria foi quebrada. A força unificada se dividiu nas forças forte, fraca e eletromagnética. Gluons, fótons e bósons W e Z emergiram como os portadores dessas forças. No entanto, nessa fase, essas partículas eram desprovidas de massa, e seus comportamentos eram indistintos. Foi apenas após uma eternidade relativa, 1 trilionésimo de segundo, que o cosmos esfriou o suficiente para o campo de Higgs emergir. O campo de Higgs permeava o espaço, conferindo massa a certas partículas à medida que interagiam com ele. Quarks, leptons e bósons adquiriram propriedades distintas, preparando o palco para a formação do universo como conhecemos. No entanto, a temperatura ainda era muito alta para que os quarks se combinassem em prótons e nêutrons. Em vez disso, eles existiam em um estado turbulento e de alta energia conhecido como plasma de quark-gluon, uma sopa cósmica primordial. Com o passar do tempo, à medida que o universo continuava a se expandir e esfriar, os quarks começaram a se ligar, formando partículas compostas como prótons e nêutrons. Esses núcleos se agruparam para formar núcleos atômicos, que eventualmente capturaram elétrons para criar átomos neutros. Hidrogênio e hélio surgiram como os primeiros elementos, e a partir desses blocos de construção, o universo começou sua transformação em um complexo mosaico de estrelas, galáxias e planetas. Enquanto essa história da evolução cósmica pinta um quadro de blocos de construção cada vez menores aninhados uns dentro dos outros, a mecânica quântica revela uma verdade mais inquietante.
Nas menores escalas, partículas como quarks, leptons e bósons desafiam a compreensão clássica. Elas existem simultaneamente como partículas e ondas, descritas não por localizações precisas, mas por distribuições de probabilidade. Essa incerteza quântica significa que as partículas não podem ser fixadas no espaço e no tempo, desafiando o próprio conceito de sua existência. A teoria quântica de campos fornece uma visão ainda mais profunda. De acordo com esse quadro, as partículas não são entidades independentes, mas sim excitações em campos subjacentes. O universo é atravessado por pelo menos 24 campos quânticos distintos, cada um correspondente a uma força ou partícula fundamental. Esses campos interagem, criando padrões de interferência que dão origem às partículas semi-estáveis que observamos. Um próton, por exemplo, não é um objeto sólido, mas uma interação dinâmica de campos de quarks e gluons, moldada pela força nuclear forte. Essa perspectiva transforma nossa compreensão da matéria. Os objetos tangíveis que percebemos são meras manifestações de campos subjacentes. O campo de Higgs, o campo eletromagnético e outros tecem uma teia intrincada através do espaço e do tempo, cujas ondulações e interações dão origem à ilusão de solidez. Sob essa ótica, o universo não é composto de partículas discretas, mas de campos contínuos e interativos, com a matéria surgindo como um fenômeno transitório e localizado. Mesmo enquanto desvendamos a história da matéria, vastos mistérios persistem. A matéria escura e a energia escura, que dominam o cosmos, continuam fora do alcance de nossas teorias atuais. O modelo padrão da física de partículas, embora notavelmente bem-sucedido, não consegue explicar esses fenômenos. Nem tampouco esclarece a natureza da gravidade no nível quântico, deixando espaço para novos quadros que possam unificar nossa compreensão do universo. Filósofos indianos, há quase 3.000 anos, especularam que o mundo material era uma ilusão. A física moderna, em sua exploração de campos quânticos e probabilidades, ecoa essa intuição antiga. O universo, em seu nível mais fundamental, pode ser menos uma coleção de partículas e mais uma sinfonia de ondas e campos interativos, cujos picos transitórios moldam a realidade que experimentamos. À medida que continuamos a explorar a natureza da matéria, somos lembrados de que cada descoberta abre novas perguntas. A jornada na estrutura do universo está longe de terminar, e os mistérios que permanecem prometem inspirar e desafiar a humanidade por gerações vindouras.